João 3, versículo de 3 a 5, que diz o seguinte, João 3, de 1 a 6, que diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E esse nascer de novo não está dizendo que é para voltar ao ventre, como Nicodemos estava confuso e meio que explica ao Senhor, dizendo que isso era algo impossível, que não podia acontecer. Não existe essa possibilidade. E Jesus conclui dizendo que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Mas o que realmente o Senhor está dizendo? Jesus está dizendo que, literalmente, precisamos começar tudo de novo. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Nós declaramos isso publicamente por meio do batismo e recebemos o Espírito Santo. É literalmente aprender a viver uma nova vida em Cristo após essa conversão. É começar tudo de novo, sendo ensinado pelo Espírito Santo e sermos como Jesus é. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho de nos ensinar a ser como Jesus. E quando nascemos da barriga da nossa mãe, não sabemos nada. Chegamos ao mundo sem saber nada. A única coisa que nós sabemos fazer é respirar, porque em nós o Senhor soprou o fôlego de vida. Nem chorar a nossa bênção. Aprendemos ali, naquele momento, com o impacto que nós recebemos ao chegar nessa vida, ao chegar nesse mundo. E muitos de nós precisamos ainda levar uns tapas no bumbum para chorar e dizer, né, que estamos vivos através do choro. Não sabemos falar, não sabemos andar, não sabemos comer, agir muitas vezes e não sabemos um monte de coisas. E quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, Ele está dizendo que é necessário começar tudo de novo, aprender do jeito certo, ensinados pelo Espírito Santo. Nascemos sem saber nada e fomos aprendendo a viver da forma que nos ensinaram, olhando para as outras pessoas, vendo o que elas faziam e ouvindo o que elas falavam. Todo o repertório comportamental que adquirimos foram frutos das nossas experiências vividas. É nos ensinar a falar, nos ensinar a andar, e tudo que sabemos hoje nós aprendemos com outras pessoas. Mas agora Jesus nos chama a nascer de novo da água e do Espírito. E esse nascer de novo requer que estejamos dispostos a recomeçar, a abrir mão de todas essas formas e fórmulas, pois o que aprendemos da carne e na carne. Mas Jesus diz que dessa forma não podemos entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui como um fariseu que fazia parte do grupo religioso mais poderoso, conhecedor de toda a Torá. Nicodemos, por mais que ele soubesse de todas as coisas, ele era um analfabeto espiritual, pois tudo que sabia era da carne. Nicodemos, por mais que soubesse, estava perdido. Nicodemos fazia tudo de acordo com a Torá. E muitos de nós também estamos perdidos, apesar de sabermos bem mais do que Nicodemos sabia na época. Mas Jesus, Ele veio salvar
havia se perdido. Mateus 18, 11. E às vezes, mesmo sabendo mais do que Nicodemos, nós ficamos perdidos em muitas áreas da nossa vida. E aí corremos o risco de sairmos, de sermos levados pelas falas de outras pessoas que estão tão perdidas quanto nós. Mas nós precisamos nascer do Espírito. Lucas 9, 56 diz que o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Isaías 30, versículo 21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Isaías não só profetizou que haveria um caminho, mas ele profetizou que haveria uma voz guiando neste caminho. É Deus dizendo para nós que temos uma vida nova para viver. Mas sabemos que Ele da nossa incapacidade de viver nesse caminho por nós mesmos. E a tendência que temos de nos desviarmos desse caminho, ouvindo outras coisas, outras vozes, olhando para outras pessoas, Ele decidiu providenciar ajuda. Lá em João 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele enviou então para nós, para nos ensinar a andar nessa nova vida. Ele enviou um ajudador, para que quando estivéssemos nesse caminho, não sentíssemos sozinhos e perdidos, pois haveria alguém para nos orientar e nos guiar. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa voz que Isaías estava falando é a voz do Espírito Santo, que estaria conosco, nos guiando, nos orientando em todo o nosso caminhar. Isaías 35, 8 diz que nenhum louco erraria o caminho. O que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo para nós que a minha e a sua capacidade de se manter dentro desse caminho não tem nada a ver com o nosso nível de conhecimento e nem com a nossa habilidade mental. Você pode não ser tão bom assim, mas o sucesso na sua vida e na minha vida, estará na sensibilidade que temos a essa voz que nos diz: não desvia para lado nenhum, continua no caminho. Nunca devemos tomar nenhuma decisão em momentos de crise. Em momentos de crise nós queremos nos livrar daquela situação e nós acabamos tomando decisões erradas. Nós não devemos ser guiados pelas crises, devemos ser guiados por essa voz que diz para nós: não desvie nem para um lado e nem para o outro. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. Isso quer dizer que existe uma nova forma, um modelo de viver. Existe um exemplo que é Jesus. E agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade, irá nos guiar nesse caminho. E como homens e mulheres que nascemos da carne e somos carne, agora já nascidos do Espírito, devemos ouvir essa voz e aprender tudo de novo e da forma certa. Aprender a falar da forma certa, aprender a andar da forma certa, aprender com Jesus, que é manso, que é humilde, pois tudo o que aprendemos da carne é fardo, é pesado e certamente vai nos fazer desviar do caminho. Jesus, para chamar a nossa atenção,
em relação a nascer de novo da água do Espírito, e como isso é primordial para entrarmos no reino, no seu reino. Lá em Mateus 18, versículo 2 e 3, ele, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Como uma criança que vai aprender de novo. Nunca é tarde. Nunca é tarde, irmãos, para nós recomeçarmos do jeito certo. Joel 2, o Senhor diz que irá restituir os anos que foram consumidos. Que foram consumidos pelo destruidor, pelo gafanhoto, pelo cortador. Romanos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra diz em João 3,8: o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. O vento sopra, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe antecipadamente de onde vem nem para onde vai. Porque dia a dia o Espírito Santo vai nos orientando. É aquela voz que vai nas nossas costas, como diz Isaías, guiando no nosso caminho, guiando nas nossas decisões. Aleluia. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se nós nascemos de novo, a palavra nos chama o quê? A aprendermos do zero. É nos tornarmos como criança e aprender do zero pelo Espírito. Ouvir o Espírito, e o Espírito Santo fala conosco. É porque muitas vezes nós não damos ouvido, nós damos ouvido a outras vozes, a outras falas. Mas o Espírito Santo, como diz Isaías, Ele estará nos conduzindo. Ele estará nos conduzindo pelo caminho. De forma que nenhum louco vai errar o caminho. Se prestar atenção na voz do Espírito, que o Senhor Jesus nos garantiu lá em João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ninguém vai errar o caminho. Aleluia! Ninguém vai errar o caminho. E o Senhor fala, na oração dele, fala: eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará esse outro Consolador. E assim como Isaías disse, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Então, para nós não errarmos o caminho e não nos perdermos nesse caminho, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a ouvir essa voz que nos conduz pelo caminho. Aleluia! Você que está em casa, existe uma voz. O Espírito Santo de Deus fala conosco hoje. Ele fala de várias formas. Ele fala com você agora. Nós não devemos nos precipitar para tomar nenhuma decisão por nós mesmos, porque essa decisão será na carne, ela será pesada, ela será fardo. Mas a vontade do Senhor para a nossa vida vai ser leve e vai ser mais suave, porque Ele estará conosco nessa caminhada. Porque Ele será o nosso caminho, aleluia, e o Espírito Santo nosso guia. Amém? Espero que você receba essa palavra em nome de Jesus, que seja ministrado nessa noite. Nem o louco vai errar o caminho. Nós temos nessa noite como se diz, o registro, de todas as coisas que se cumprirão nas nossas vidas em Cristo Jesus, quando Ele estabeleceu a ceia, para nós lembrarmos de que tudo aquilo que Ele falou
iria se cumprir. Ele enviou o Consolador. E nós precisamos lembrar que essa voz que nós vamos ouvir o tempo inteiro na nossa vida, ela existe. Ele nos guiará a todas as coisas. E é por isso que nós celebramos a ceia, para nós lembrarmos de que tudo já foi consumado em Cristo Jesus. Tudo já foi consumado em Cristo Jesus. Aleluia. E nessa noite nós vamos participar da ceia. O suco continua sendo suco, o pão continua sendo pão, mas nesse momento tem um objetivo especial, tem uma função especial e sobrenatural de nos lembrar, trazer a nossa memória tudo que Jesus já preparou para nós. Ele já rogou ao Pai, o Pai já enviou o Consolador, e hoje nós temos direção para a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Pai, nós queremos abençoar esse pão, abençoar, ó Deus, o suco de uva, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Pai. Deus, nós sabemos que continua sendo suco e pão, mas há um poder sobrenatural quando nós celebramos, porque é um ato profético na nossa vida, onde nós reafirmamos, e o Senhor reafirma conosco todo o propósito, todo o cumprimento da tua vinda e da tua morte na cruz do Calvário. Nós tomamos posse nessa noite, mais uma vez, da provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participamos. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E tudo novo se fez em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando a tua casa. Se tem algum enfermo, ó Deus, que a cura possa visitar a tua casa. O Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus da libertação, o Deus Todo-Poderoso possa visitar a tua casa e a tua família agora, em nome de Jesus. E que o sobrenatural possa acontecer nas nossas vidas e na tua casa de uma forma especial. Amém? Pai, nós queremos agradecer por esse momento na tua presença, agradecer pela tua palavra, agradecer pela liberdade que temos, ao Deus, de estarmos aqui louvando e exaltando o teu santo nome. Nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Deus, nosso coração continua em ti, Senhor. Haja que houver, venha o que vier. Nós não andamos por vista, nós andamos pelo que nós cremos, e nós cremos em ti, cremos na tua palavra, cremos na tua presença conosco, cremos no teu Espírito que está conosco. Obrigada, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Guarda-nos em ti, no nome de Jesus. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua casa. E muito obrigada por nos receber.